Olá, Olá, amor. Ada! Tudo Tudo bom? bom? Tudo jóia. Bom Ai, te receber. obrigada por nos receber aqui no Beatrice. Esse é o primeiro Tagarelando Wine aqui na Vinícola Casa Perini. E nós temos muitas coisas para contar para você. Então, se você ainda não segue o canal, por favor, já te inscreve, já ativa o sininho e compartilha com todos os amigos. Nós vamos falar muito sobre Beatriz. Beatrice, que abre de segunda a segunda? Terça a domingo, De terça a domingo, até que horas? das 11 até as 17 horas. O almoço é das 11 às 15 horas. Todos os Maravilhoso. dias. Então já anota aí na tua agenda e vem conhecer. Uhul! Oi! Oi, É. oi! Invadimos a cozinha do Beatrice. Que bom, olha aí. Seja bem-vinda. Que Ó. delícia! Não, não, muito obrigada. Não vai gostar de me ver na ação. Não. Pode ficar um dedo. Vai ficar bom. Que máximo! Nós estamos aqui no Beatrice para o Ada nos dar uma receita deliciosa para Páscoa, que já é agora, no próximo final de semana. Ada, e eu quero saber mais de ti. Se apresenta para a galera que está nos vendo. Quem é o Ada Perini? Bom, eu sou, na verdade, Vicente. Vicente Homero Perini Filho, o nome do meu pai. Apelido Ada, de infância, né? Ah, daí Então, eu ia te perguntar, da onde surgiu o Ada? Tinha um seriado do Bonanza que diz que tinha um Ada, mas não sei o motivo do apelido, né? Não sei se eu imitava, o que que era. Então, A gente vai ter que ir atrás dessa imagem para ver se são parecidos. talvez seja isso, o cabelo, talvez que era bem liso e escuro, né? Diferente dos meus outros irmãos que eram tudo loiro, né? Então, essa é uma da dica que dizem isso, né? Ai, maravilhoso. Vicente, mas a gente sempre chamou e sempre vai chamar de Ada. Que máximo. E aí nasceu a paixão da cozinha aonde? A paixão sempre vem em família, né? Às vezes não, né? Então, mas às vezes, na época sempre ajudei o pai e tal, né? Fazer matando, que ele cozinhava muito para Madal. Mas Então, ele não tinha restaurante. Ainda não, ainda não. Aí depois, quando ele saiu da Madal, que ele teve que sair, ele fazia todos os churrascos, seu Walter, então os matambre, eu tinha 10 anos, ficava cozinhando para ele, que tinha que ficar cozinhando 5 horas, 6 horas, a gente ficava lá em fogo baixo, então a gente ficava fazendo para ele, enquanto ele trabalhava, né? Daí ele vinha, buscava e levava. Então aí foi indo. Aí depois acho que foi em 86, se eu não me engano, por ali, 82, ele abriu a Arca, daí ele e o Chico, ele saiu da Madal, né? Tinha 14 anos dali. Antes disso eu trabalhei numa lancheria mas não era nada com a cozinha. Só vendia. Com 12 anos eu trabalhava no balcão numa lancheria à tarde. Ah, olha aí. Estudava e foi indo para esse ramo, né? Que máximo. Eu também, com 12 anos, trabalhava em restaurante. Isso aí, ó. Eu cuidava da balança. Que podia, né? Podia, hoje em dia não é sei. crime quase. Tu Deus trabalhar o livre. com essa idade, né? E a Arca era sorveteria. A Arca tinha sorveteria, isso aí, ela tinha sorveteria e hamburgueria, era uma lancheria com almoço, né? Tinha lá minuta, prato feito, ela era bem na frente do Juvenil, né? Era no centro, na frente do Juvenil. Então a sorveteria ficava mais nos fins de semana, então que eu trabalhava na Madal e o Senai, que fazia na época. E eu cuidava da sorveteria nos finais de semana. Ficava ali eu cuidando, vendendo sorvete. E aí, quando que nasceu o Quinta? Aí o Quinta veio em 96, daí continuava com a família, daí eu fui mesmo trabalhar com a família, que foi na Taberna, né, que era a Churrascaria Perini. Aí Churrascaria? Perini. A gente teve eu na não 18 e depois lá na Luiz Miquelon, que era o antigo Bauru, a gente ficou ali por
Eu fiquei 15 anos, mas o meu irmão ficou ali 35, até Nossa. fechar, até encerrar mesmo, ele encerrar ali as atividades da lancheria. A família toda Toda ligada movida ligada a isso aí. A na minha irmã gastronomia. cuida do bailão dela lá, que é, né, ela tem. Então, e assim vai. Então, a gente todo ligado Ó, vamos ter que Teve conhecer a esse noite, bailão. que aí em 96 eu fui, o Chico, meu irmão, falecido irmão que surgiu, Sim. ele foi fazer o Quinta. E aí ele me convidou para cuidar, que ele não gostava de alimentação, e eu gostava, daí ele me convidou para ser sócio dele e fazer parte ali do Quinta. A galera 40 a mais, com Sim, certeza, tem muita história no Quinta Estação. bastante. Meu Deus. Ontem eu estava vindo a rádio ali, o programa, o cara comentou, disse, saudade, estava me entrevistando a Nicole, da Lucille, e aí o cara comentou, né, De quantos dos shows? shows e as saudades do Quinta, da Lucille e Nossa, do os Quinta. primeiros desfiles que eu fiz foram no Quinta. Show do Rapa. Como era Várias coisas. gostoso. Muito bom. Nossa, extremamente nostálgico. Sim. Ali foram quantos anos, Ada? Ali eu fiquei ao todo 23 anos. Até 23 anos. De noite Crescemos ali, com o Quinta. Ali à noite tem muita gente que casou e depois que começou a namorar no Quinta e depois eu fiz casamento. Ou umas festas de um ano depois quando teve o Quinta Kids também, que a gente foi se reinventando, né? Foi entrando pro lado mais da gastronomia, eventos e se reinventando em toda a questão da noite, porque a noite sempre tem um ciclo, né? A gente vive de um ciclo na noite, então... Principalmente em Caxias. Principalmente em Caxias, e não é... Eu acho que em todo região, lugar a todo gente lugar. gosta de dar aquela repaginada, né? sim. Uma coisa começa, bomba, e aí de repente Aí, precisa de repente, trocar. hoje até tá durando também em várias casas, mas vai mudando Vai sempre mudando. o perfil tudo. E agora o Ada tem o quê? Que é referência, né, aqui na nossa cidade. Gastronomia. E por isso que ele vai nos ensinar. O que tu preparou para nós? Qual que é a surpresa para Eu Páscoa? fiz uma surpresa que vai ter, né, na Páscoa aí, uma sugestão, né, que já tem um prato que é o bacalhau nas natas, né, que eu vou montar para vocês aqui. A gente já deu uma pré nele toda aí, né. Aí eu vou fazer um crepe, que esse é um crepe de camarão, né, com folhas, né, um mix de folhas, com um cremezinho de mostarda? queijo com açafrão, Açafrão. né, por cima. Delicioso. Uma brincadeira aí. E a gente passa a E receita depois tem uma pro- sobremesinha também. E a gente passa a receita para quem está nos assistindo ou vai ser um segredinho? Não, podemos falando. Depois Então vocês- passamos, sem problema. Vocês acompanham depois a receita também na nossa Não fiz legenda. ela, isso depois eu te passo ela. Uh! Com certeza. Bora lá, como é que eu te ajudo? Vamos lá, quer me alcançar? Vamos montar o prato, vou montar primeiro a entradinha. Esse aqui eu vou passar para cá, que depois ele é refogado, que ele fica daí refogado para pôr no bacalhau, né? Aqui tá o camarão, eu fiz um camarão com uma cebola picadinha, ervas, e esse camarão eu flambei ele ali com vinho, né? Um pouco de requeijão e E agora a gente vai creme colocar... de leite fresco. Delícia. Então eu vou montar aqui um crepezinho, que é uma panquequinha, né, bem fininha, ó. Que a minha subchefe fez, né? Bem fresquinha. Aqui é o camarão, então sal, pimenta, sempre vai tudo aí a gosto, né? O sal e a pimenta. Camarãozinho. Né, aqui. Então a gente envolve aqui a panquequinha, que nem um crepezinho aqui assim. Mas faz uma trouxinha. Faz uma trouxinha, ó. Aí eu vou pôr no forno para aquecer. Por favor, Suzy, coloca no forno para mim aqui para aquecer. Pega a bandeja. Eu monto a salada aqui enquanto, as folhas, né? Obrigado. Ada, e o Beatrice, da onde nasceu? Bom, aí veio a ideia do Beatrice veio na relação, né, nossa com a família Perini. Nós tivemos uma relação muito grande com a família quando começou o espumante Casa Perini,
Eu vendi muito no Quinta Estação. A gente teve uma acho que até entrou com haste, depois veio o Moscatel, né? Da Sim, Casa é Perini, que acho verdade. que depois trocou. Ou sempre foi Moscatel, não Não, só. mas eu me lembro do Mas haste. era, né, que era haste. Até depois eu tenho que perguntar isso que Vamos veio agora pesquisar. na memória, Vamos perguntar para né? enóloga. Aí a relação sempre teve, eu conheci o Benildo, Mas depois. são parentes? Não somos. Não? Não somos parentes. Ah, eu jurava Né? que tu era sobrinho do Benilton. Não somos nada. Ah, E aí é longe, ele é mais parente do pessoal do Serra Azul e eu sou mais ali do Cruzeiro, São Luís, São Virgílio, ali tem alguns perines, o da Luiz Miquelon também são diferentes, mas são um pouquinho mais próximos da gente. Então que existe legal. isso aí. Né? Mas aí nasceu uma amizade. Nossa amizade, eu encontrava o Franco, eu disse, Franco, um dia, quem sabe, né, e tal. Aí com a vinda da pandemia, né, na pandemia ali ele nos procurou, tal, que estava interessado em abrir na vinícola, que eles estavam com uma procura já grande na relação de trabalho aqui, de gastronomia, né, que a enogastronomia é tudo, né, hoje não tem mais o que dizer. E é pouco bom nós termos lugares belíssimos pertinho de nós e com a possibilidade de desfrutar de um lugar lindo e também de boa gastronomia. Isso, né? um lugar aberto também. Aberto, Né? com pratinhos elaborados, onde a gente tem uma experiência, né? Isso aí. É uma experiência e com vinhos bons, tu harmonizar toda essa parte de vinho, de tudo que vale a pena, né? Porque o vinho, a harmonização ela é muito importante. O vinho ele cabe muito com comida. O vinho, espumante, uma sobremesa com moscatel, né? Principalmente na nossa região, né? Que a gente então, cresceu com a questão de vinhos. E é por isso que eu vou convidar vocês para nós chamarmos a enóloga e falarmos mais sobre harmonização. Isso aí. Agora é a hora da verdade. Ada, por favor, Francesca. Tudo bom? Eu estou muito curiosa para esse nosso almoço, jantar. O que você aí de casa vai fazer, será, com esse bacalhau? E agora vamos harmonizar, então? Isso aí. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Para você que está começando a assistir agora, está acontecendo nesse minuto o Tagarelando Show, Tagarelando Wine, para nós conhecermos um pouquinho mais do Beatrice, aqui nos vinhedos, dentro da cantina Casa Perini. E eu tenho ao meu lado a Francesca, que é enóloga. Exatamente. Eu trabalho aqui na Perini já faz desde 2011, então entrei faz 14 anos. A gente começou com um estágio e aí eu fiquei, né? E hoje eu assumi toda a parte de elaboração de vinhos da vinícola. Então, sucos, vinhos, espumantes, toda a elaboração tá comigo. Comigo e com a minha equipe, claro, né? Então, a gente tem uma galera aí trabalhando para fazer esses produtos que a gente vai degustar hoje. Maravilhoso. E o Ada Vicente Perini, que já se apresentou aí no bloco anterior. Então, para você que não conhece Tagarelando, por favor, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas também aprenderem um pouquinho mais sobre vinhos. Eu tenho muita curiosidade. Esse programa ele surgiu de uma ideia, de uma dúvida que muitas amigas minhas também têm, em saber como harmonizar. Quando a gente chega num restaurante, dificilmente o garçom vai chegar para a mulher para perguntar, para entregar a carta de vinhos, né? Exatamente. Geralmente para o homem. Por que isso, Francesca? Como que a gente desmistifica esse universo? Eu acho que tem muita mulher aí que sabe muito de vinho. A gente tem aí no mundo da enologia uma galera mesmo, um monte de mulher produzindo vinho, vendendo vinho, falando de vinho. Hoje a gente tem muita gente aí, muita mulher, né? Temos as confrarias, né? Mais das mulheres. Começou mais com as mulheres, as confrarias, eu acredito. Exatamente. Principalmente do espumante. Para desmistificar um pouco e também para ajudar vamos dizer assim, liberação, né? Então, o garçom, geralmente, ele vai para o homem, porque geralmente é o homem que decide no momento da Será que é uma questão de etiqueta? Não, é que na verdade a etiqueta não é que é o homem, é quem pede o vinho. Então tu serve quem pede o vinho.
Se tiver nós dois e você pedir o vinho, ele tem que servir para você. Porque quem pede o vinho que sabe o que está pedindo, ou que acha que sabe, né? E talvez nós nos colocamos sempre nesse lugar. Isso, e às na vezes, retaguarda. porque nem às vezes tu diz, escolhe você, então, tipo, se você escolher o vinho, eu tenho a obrigação de te servir primeiro. Ai, Para ver se o vinho, porque você escolheu esse vinho, você sabe, talvez, como ele é, ou como você quer tomar ele, então, para fazer a tua harmonização do jeito que é. Então, é a pessoa que pede. e é isso que a gente quer ensinar para você de casa. Como saber qual vinho harmoniza com o prato que você está escolhendo. Com o postre, com a entrada. E é isso que nós vamos fazer, né? Isso E a gente começa como? Vamos começar com a entrada, né? Vamos fazer a entrada aqui. Ai, que coisa mais linda! Ó, surpreendendo. Isso aí. Belíssimo! Então aqui um crepezinho, né, de camarão. Então, que nem eu expliquei antes, uma massa de panqueca, né, salgadinha, com camarão refogado com cebola e vinho branco, né? E depois tem um creme de queijo junto, por cima, um molho de queijo com açafrão e um mix de folhas com redução de aceto balsâmico, mel, né? Aqui Adoro! para nosso enólogo agora fazer nos surpreendermos aqui com a bebida da Casa Perini. É isso aí, bora harmonizar. Agora a gente vai harmonizar com... São duas opções que a gente trouxe. O que é o nosso objetivo? É justamente desmistificar se tem que ser um espumante ou se tem que ser um vinho. A gente trouxe uma opção de vinho e uma opção de espumante. Então a gente vai iniciar aí com o rosé, fração única, que é um rosé de Pinot Noir. Ele é safra 2024. O objetivo desse vinho é ele ter um corpo, uma estrutura, mas ele ser leve, ele ser agradável, ele ser fácil de tomar. Francesca, e por que ele traz fechada a garrafa? Por que ele abre aqui? O ideal é a garrafa vir fechada, a gente conseguir verificar o que está acontecendo com esse vinho. Então, se ela tem qualquer defeito na garrafa em si, na rolha, se quando abre ele faz o tchup do vácuo, o barulhinho, justamente para ter certeza de que não tem oxigênio incorporado no vinho. Então, a gente tem algumas coisas para ir verificando. Fazer a verificação da rolha. Na rolha, a gente consegue perceber algumas coisas específicas. O que eu também. tenho que sentir nessa rolha? Que eu cheirei só para fazer uma firula. Principalmente cheiro de vinho. Então, a gente não pode sentir nenhum aroma estranho ao aroma que vai ter no vinho. Certo? A gente tem alguns problemas que a gente pode ter com a rolha, então alguns defeitos do vinho ocasionados pela rolha. Muitas vezes a gente abre uma garrafa de vinho e a gente percebe que aquele vinho não está ok e esquece de verificar a rolha. Quem ocasionou o problema muitas vezes é a rolha. A rolha, quando ela é sacada, ela tem que expandir. Ela tem que aumentar de tamanho. Isso mostra que esse vinho estava perfeitamente conservado. Se a rolha não expandir, se ela continuar do tamanhinho que ela foi tirada, isso significa que essa rolha não estava vedando corretamente. Então, pode ter entrado oxigênio, pode ter entrado alguma contaminação. Então, são várias coisas que podem ter acontecido E quando a rolha arrebenta ou não vem, e aí, assim, aquela galera que não consegue empurra a rolha para dentro... A rolha ela tem que escorregar, ela tem que sair com facilidade. Hoje a gente tem uma tecnologia específica para a rolha que faz com que justamente ela vede bem, mas ela escorregue fácil. Então, quanto melhor a rolha, mais fácil vai ser abrir o vinho. Se você pegou uma rolha e a rolha se despedaçou, é porque essa rolha não era uma rolha de excelente qualidade. O vinho que tem a rolha de plástico é confiável? É um pouco mito também. Então, a gente tem também muitos mitos envolvendo rolha. Um vinho para ser bom, ele tem que ser com uma rolha de cortiça pura. Não necessariamente. Claro, a cortiça ela ajuda a entrar oxigênio no vinho. Então, vinhos de conserva, vinhos que você vai deixar lá por mais tempo envelhecendo, esses vinhos têm que ter uma rolha de cortiça, porque vai deixar entrar o oxigênio e vai deixar esse vinho ir evoluindo com o tempo. É necessário. Mas
Um vinho para consumo rápido, então eu elaborei Vinho o jovem. vinho, exato, um vinho jovem. Elaborei o vinho, esse ano mesmo ele vai ser engarrafado e consumido. O meu giro distante, né? Ele é rápido, então ela não precisa de uma rolha muito. De uma vedação ali, de um vácuo. Precisa O do vácuo ela dá. Vai o dar. vácuo vai dar, mas não precisa de uma rolha de cortiça puro, 100%. Sim, que vai Às garantir vezes, mais tempo. às vezes uma rolha com outras tecnologias, elas vão te dar uma vedação tão boa quanto. Então, Maravilhoso. E aí, depois que a gente verifica a rolha, eu aposto que tu não sabia, né? Aí a gente vai pra taça. e aí a gente vai para a taça. E aí quando a gente vai para a taça, a gente sempre tem que ter alguns cuidados, assim. A gente pede que não seja agitado o vinho de cara. Então, Ah, tá tudo certo. Não se preocupa, tá tudo certo. Então, Aprendendo. a primeira coisa, peguei a minha taça. Eu vou pegar a minha taça e eu vou levá-la pro nariz. Eu vou sentir alguns aromas. Depois disso, aí que eu agito. Porque Muda daí a gente vai ter outro desprendimento de aromas. É isso mesmo, muda. nossa, fica mais forte. Exatamente. Porque os aromas são moléculas voláteis, certo? Então, se a gente agitar, a gente está ajudando a liberar, volatilizar. O contato com o oxigênio, né, o ambiente, Ai, delicioso. vai ajudar a liberar. Então, é um aroma bem agradável, tem uma fruta, ele é bem leve. Tá geladinho. Aí a cor dele, a gente buscou uma cor, um rosé, Bem, um rosé de Provence. Então é um rosé bem clarinho, justamente não é um tom de rosa pink, não é isso que a gente quer para esse produto. Esse rosa mais leve dá mais elegância para o produto. A gente percebe só pela cor que é um produto mais elegante. E o objetivo dele justamente é trazer essa sensação de onde é que eu tô. Que vinho é frescor. esse? Como é diferente, né? Trazer o frescor, trazer toda essa sensação agradável. e em boca. E agora? Olha, Próximo uau! Maravilha, bora lá. Aí a gente vai botar na boca e vai ter o cuidado de espalhar esse vinho pela boca toda. Então não deixa botar na boca e engolir. Bota na boca, espalha ele pela boca. Tem que fazer que nem aqueles de filme. É tipo isso. Não há tanto, Não mas precisa tanto, tá? Mas ele tem que espalhar pela boca, porque a gente tem vários pontos em que a gente percebe coisas na boca. As sensações, elas são diferentes em determinados pontos da nossa boca. Então, é bem importante fazer esse espalhar do vinho na boca. Vamos lá. Tchim-tchim primeiro, né? Um Saúde. brinde à vida. Isso aí. Um brinde Casa Perini. É um vinho com uma acidez, uma acidez agradável. Você sente a acidez, mas essa acidez ela não se sobressai ao resto. Você sente que ele tem um final doce, vamos dizer assim, né? Esse final adocicado é uma sensação também que o Pinot ajuda a ter, a estrutura do Pinot, o corpo do Pinot ajuda a dar esse adocicado, e é um vinho que se torna então muito agradável para tomar. É um vinho que vai te convidar para mais uma taça. Esse é o objetivo. Então, agora a gente tomou o vinho sozinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pra... Eu sinto ele meio frutado, assim. Exatamente. Ele tem uma fruta. Ele lembra algumas frutas mais de polpa branca, uma fruta mais um pêssego. Isso. Exatamente, o uma pêssego fruta. vem no aroma, né? Aham. Grande. Ai, eu achei que eu já tava delirante. E é um vinho justamente que o que você sentiu no nariz, você está sentindo na boca, né? É o Isso pêssego. aí. Você sentiu no nariz, na boca você sentiu também. Então ele é muito condizente. E é muito encaixado, vamos dizer assim, né? É o que a gente busca quando a gente entrega um vinho para o nosso consumidor, que ele seja encaixado. Que eu sinta no nariz, que eu também sinta, tenha a mesma sensação do frescor, da fruta. Ela tem que estar... Essa leveza. Essa leveza. Ela tem que estar em todos os pontos. Não dá para ser uma coisa de um lado e outra coisa do outro lado. Fica estranho. E por que a gente vai... Por que ele combina com este prato? Esse é um prato que tem vamos dizer assim, uma gordurinha. Tem. Então, um pinot tem uma gordurinha, tem o corpo do pinot, mas ele é um prato leve. Ele é
justamente com as saladas, ele é um prato pensado para ser um prato leve de entrada. Então tem o frescor que combina com essa leveza da comida, tem essa fruta toda que ajuda a harmonizar, que dá uma entrada justamente para acompanhar esse prato. Bora? Fiquei curiosa agora. Vamos lá. Vamos lá. Esse ficou bom, né? A comida. O vinho tá ótimo. O vinho tá excelente. Tem que bem pra Gizi comendo. Olha que eu tô fazendo igual o Isra ensinou, né? O que eu vejo hoje, existe muitos mitos que isso não combina com peixe, isso não combina com isso, não combina com aquilo. Porque, por exemplo, tu não vai num jantar a dois em casa abrir 3 garrafas, né? Exatamente. Ou mesmo num restaurante, É isso tu não aí. vai, a não ser que o restaurante tenha taças, que faça uma harmonização, né? Que tem vários restaurantes que fazem um menu degustação com harmonização, que daí tu tem esse custo embutido dentro, senão, né, o porquê que eu não posso bacalhau com vinho tinto, por que o peixe... É isso, sempre tem uma. Sempre falam, né? É. Peixe é vinho branco. Não, primeiro eu acho que o que tu gosta de tomar tu se sente bem, eu acho que é muito importante. De acordo. Não, né, não falando Plenamente. sobre as técnicas de vinhos, Sim. mas eu vejo que tu quer comer, porque eu... Não é obra. Tem gente que detesta vinho rosé, o vinho branco, que não toma de jeito nenhum. Então ele vai buscar um vinho mais leve, busca um pinot puro, Exatamente. que tu vai combinar com peixe. Então ele vai ter uma leveza junto, né? Tu vai conseguir, porque às vezes tu vai tomar um malbecão com peixe, o Malbec vai te dar, Vai fazer o peixe sumir. Então ele vai sumir. Então não é. Tu tem que saber também, às vezes tu pode comer uma carne com pinot, claro, né? Mas a carne com Malbec ela se sobressai. Isso que a gente Que é quer uma saber. madeirado, Isso que a é gente um- precisa isso aí. saber, porque Que aí é quando com a gente ela. chega no restaurante, muitas vezes a gente não sabe, vai comer carne e fica, vem a carta e tu olha, e agora? Qual que eu escolho? É interessante É a gente interessante. saber que com a carne o Malbec cai melhor, com o peixe o Pinot. No pinot. Anotem isso, para a próxima ida ao restaurante já tá, ó, definido. Já dá um caminho. É ter um norte, né? Mas vamos lá, a gente fez o teste aqui, né? Comemos, eu tomei, enquanto vocês falavam, eu Isso fui aí. tomar para ver que onda. É isso aí. O que é o objetivo? O objetivo sempre dá harmonização. Por que harmonização? Porque é ter uma harmonia entre o vinho e a comida. Então você não pode comer, aí tomar E o perdeu. vinho e algum deles não sentir mais o sabor. Então um tem que encaixar no outro. Se eu tomei o vinho e comi a comida, eu vou ter que sentir os dois. Isso é uma harmonização bem elaborada. Quando ele falou em harmonizar um bacalhau com um Malbec, por exemplo, por que não vai harmonizar? Por que não vai casar o Malbec e o bacalhau? Porque o bacalhau é uma carne de peixe que sim tem uma gordura, ela tem uma Bem, estrutura, né? estrutura Não pesada. é uma O carne... sal também, o próprio sal do bacalhau. Isso, mas o Malbec que tem um tanino muito pegado, que já tem uma estrutura, um corpo muito presente, ele vai fazer com que esse bacalhau não seja mais sentido. O que é tanino? Tanino? Vamos lá. O que é o tanino? O tanino, eu vou facilitar a tua vida, tá? O tanino, ele te dá essa sensação de prender a boca. Um vinho muito tânico, ele vai, às vezes, ser difícil de tomar. Mas, com a harmonização correta, essa sensação do tanino também, ela vai ser, não vai ser tão sentida. Então, Um exemplo de tanino seria o que? Um cabernet? o Cabernet, ele tem alguns taninos, sim, mas os vinhos que a gente tem mais tanino aí, a gente pode falar em Malbec, tem mais tanino, Taná, tem mais tanino. Então, os vinhos mais tânicos mesmo são esses vinhos que têm... Ai, são os que eu mais gosto. Pois então, Tu gosta do tanino. Não, gosto isso não é ruim. não é Isso ruim. Mas Isso não nunca tem nada gostei de cá ruim. que liguento. Não. Mas não é Mas essa é uma forma aquela só de de facilitar o de facilitar. entendimento. Não é que tu vai sentir a sensação Sim, do é que caco ele é que mais vem. fechado. Isso, mas ele vai te dar uma sensação que tu vai perceber que aqui do lado, assim, da gengiva mesmo,
Dá uma a- pegadinha. a tua boca vai prender um pouquinho. Ainda a mais, língua. e quanto mais tu vai tomando, mais essa sensação aos poucos. Vai indo. Tu vai ficando mais familiarizado com essa Isso. sensação. Então, por exemplo, eu pego uma carne bem gorda, bem gorda. Eu não gosto tanto, mas tem muita gente que gosta. Sim, tá uma onda agora, né, de comer Isso, aquelas... de carne bem gorda. A carne bem gorda com o tanino escorrega na gordura, entendeu? Então a sensação ela Fica muito melhor. fica muito melhor. Fran, eu não gosto de vinho branco. O que eu posso colocar além do vinho branco aqui? Para as mulheres que são mais... Vamos ver o que tu vai me dizer para eu concluir meu raciocínio. Então, aqui a gente trouxe um vinho e a gente vai trazer a opção de espumante. Aí a gente tem duas opções para esse prato. Sempre um espumante é uma opção de harmonização junto com o vinho, ou então o prato e o espumante somente, o prato e o vinho somente. Sempre tem duas opções, ou harmonizar com o espumante ou harmonizar com o vinho. Sim, porque eu tenho várias amigas que não tomam vinho, mas e sempre tomam espumante. Aí eu queria ver se pode essa combinação. Também pode. Então, a gente trouxe um vinho de Mas pinot. vamos ver que isso também é interessante. Agora, faz barulho ou não faz? Ó, É. um leve barulhinho tá ok, né? Mas o objetivo sempre é não deixar fazer aquele tchau, a explosão, né? Não é pra jogar espumante nas pessoas. Não é, Ayrton Senna. A explosão é não festa, é. né? É festa. Diversão. Isso aí, tem que ter. Tem que- É um festejo, é um né? festejo. Isso aí. Mas a gente procura... Não é chique. Não é questão de ser chique. A gente procura não fazer o estouro, porque quando tu faz aquele estouro, tá desprendendo o gás do espumante. Ah, daí tu Tu não perde. quer perder o gás do espumante, Sim. tu quer sentir o gás do espumante, né? Quer sentir na boca. Então, quando abrir a garrafa, sempre com cuidado para essa rolha ser sacada muito devagarinho e aí esse gás ficar o mais preso possível no líquido. Não se desprender. Outro detalhe é a rolha, o espumante também. Se a rolha expandiu, é porque a rolha estava fazendo o trabalho que ela trabalho tinha dela. que fazer, de proteção, de não deixar o gás sair. Se a rolha não expandir, então provavelmente esse espumante não vai estar com todo o seu potencial de gás. Esse gás já Foi foi embora. embora. Porque ela tem, enquanto o espumante vinho branco, ele tem uma validade curta, né? Sim, Ele sempre tem. Às vezes tu vai abrir um espumante, dependente de qual, a rolha afinou. exatamente. Porque não se guarda deitado, né? Não, Isso, espumante sempre de pé, a rolha ela não pode ficar encharcada. Gente, eu Vinho, faço tudo errado. Vinho, garrafa deitada, rolha encharcada. A rolha encharcada, ela vai se manter expandida. Garrafa de espumante, a rolha tem outra tecnologia, é uma rolha bem maior. Se a gente encharcar ela, essa rolha aqui, a tendência dela é o quê? Diminui. Diminuir. Então, eu não posso encharcar a rolha. Espumante de pé. E preferencialmente lugares escuros, em que a gente tem pouca variação térmica. Então, Aquela adeguinha chicona não dá pra gente guardar ali. pro espumante, a adeguinha não... Não, Ai, eu Não é super lugar. me achei com a minha adeguinha. mas não. É, faz- então, só ela faz- é para vinho. Ela é o melhor lugar que tem para o vinho. Mas para o espumante é melhor um lugar onde ele possa ficar protegido da luz e ele não tenha a inundação, assim, A né? Não inundação. fique deitado. Essa rolha não pode Vamos ser lá, inundada. então vamos aproveitar o gás. É um rosé, é também um rosé. É um E não espumante sacode. rosé. Não, sacode. O espumante, então, ele vai desprender gás. Então, essa sensação já de aroma, ela já vai ser facilitada pelo desprendimento do gás. Já sente mais. Aham. Já vai sentir mais do que no vinho. Então, agitar a taça do espumante é menos necessário, não precisa uma agitação muito Ela não longa muda. do que Não um muda. vinho, por exemplo. Muda um pouco. Ele muda um pouco, mas não vai mudar tanto justamente Sim, por tu isso, já né? sente O quando- gás, ele ajuda a desprender E aí esses faz a aromas. mesma coisa. Mesma lógica, bota na boca, espalha na boca. O gás vai te dar uma sensação de preenchimento também. Ai, eu amo. Vamos ficar aqui o dia todo agora? Precisa trabalhar. Esse é o nosso rosé da linha Vintage. Ele é Maravilhoso. um rosé de noir. Ele é elaborado com um pinot também. 100% pinot. Então a gente tem duas opções de pinot aqui para harmonizar. 2 pinots leves. Então tem uma maceração curta. A gente deixa para fazer espumante ou vinho rosé
A gente deixa pouco tempo de contato com a casca, por isso essa cor tão clarinha. A gente não extrai tanta cor, também não extrai tanino. O Pinot tem poucos taninos, mas a gente não quer esses taninos no rosé ou no espumante. Então a gente tem uma extração breve, justamente para ter essa leveza, a acidez e esse produto ser mais fácil aí para harmonizar com esses pratos mais leves. Maravilhoso. Então vamos degustar. Vamos lá. Vamos para brincadeira. É. Vamos lá. Vamos pra brincadeira. Mas uma delícia, né, Ada? Excelente. Um sabor assim. Acho que tudo se ajuda. E Tudo preenche. Isso aí. Tu toma o espumante e o camarão parece que vem ainda mais. Exatamente. Um ajuda a sobressair o que o outro tem de bom. Esse aqui é o tchan da harmonização. Maravilhoso. O espumante também, quando a gente... O que a gente busca? Esse desprendimento de gás na boca, ele também não pode ser um desprendimento de gás de refrigerante, que dá aquela sensação que dá vontade até de chorar às vezes, né? O gás do espumante, ele tem uma borbulha muito fina, justamente para desprender devagar e ter essa sensação de nuvem na boca. Uma Tem que leveza, ser- sempre na exatamente. leveza. Tem que ser uma nuvem, ele tem que ser leve, ele tem que se espalhar e não dar nenhuma sensação desagradável em momento algum. Por isso que a gastronomia agora está sendo uma experiência, né? A gente vende uma experiência, porque são muitas sensações. E qual que tu mais gostou aqui com esse prato? Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu achei os dois excelentes, mas eu acho que o espumante, pra mim, é o que fechou melhor. Nesse prato, espumante. Eu também. Eu também fico com Acho que as espumante. folhas, se bem que eu peguei a folha junto, ela dá o frescor, daí vem a... Maravilhoso. Vamos pro próximo? Vamos. Tô louca para sentir o sabor do bacalhau. Que delícia. Oh, querido! Meu Deus. Uau! Perfumado. Falamos tanto em cheiro, né? Olha, Agora o aroma do maravilhoso. prato, do Ada. azeite de oliva com a cebola, com o bacalhau, com tudo que tem. Então, né, ele vai, né, como a gente tinha comentado, vai uma camada de batata, aí vai a cebola refogada no azeite de oliva, ervas, né, mais uma camada, depois uma camada de bacalhau bem generosa. E a gente termina com as natas. Então, o que as natas é um bechamel, né, bem feito, com nata e parmesão. Então, esse aroma do parmesão todo aqui que dá esse perfume de queijinho maravilhoso. Adoro. Né? Então, acho que todo o invólucro aqui, né, junto com arroz com amêndoas, né, mas só provando ele agora com a próxima espumante aí que está vindo. Próxima também, atração, a né, atração da Francesca? festa. Francesca, Vamos lá. qual que tu nos indica, então? Então, a gente trouxe aqui para essa harmonização o Brut Barricado, ou Barriquet, que é um espumante 100% Chardonnay, com passagem por barrica, que dá aí um taninozinho do carvalho, dá uma estruturada nesse Chardonnay, e é uma opção, então, para comer para tomar com o bacalhau. O bacalhau, ele é um peixe como a gente falou já, que ele é um peixe mais encorpado, né? E aí, junto com as natas ainda, ele tem uma gordurinha a mais. Tem gordura, mas Então o ele- próprio azeite de oliva, né, que ali é uma Isso. gordura existente no bacalhau. E é uma gordura muito palatável, né? Que agrada Uhum. muito aí ele, enfim. E o espumante, então, ele não pode ser um espumante leve para esse produto aqui. Um espumante como um moscatel jamais combinaria e harmonizaria com esse, a menos que eu só tome moscatel e aí tá tudo bem. E aí você toma o que te faz bem, né? O que te deixa feliz. Mas se eu pensar numa harmonização perfeita, eu preciso de um espumante que tenha mais corpo, mais estrutura. E aonde a gente percebe que ele tem mais corpo? A gente vai perceber principalmente na boca, mas no nariz
Também tem. A gente já começa a perceber algumas notas típicas do carvalho. Então a gente tem. Ele é bem diferente do outro. Exatamente. Ele não é um chardonnay puro que tem lá uma característica de uma fruta de polpa branca, uma leveza maior. Não. Ele tem essa característica do carvalho, ele tem aí uma baunilha, um chocolate branco, ele traz essas notas mais de brioche, de padaria no aroma. Isso já te dá a percepção de que é um espumante mais encorpado. E agora vamos botar ele na Quando boca. ele escorre assim na taça, que faz aquelas lágrimas, isso tem, que eu tava olhando na tua taça, que ele vinha escorrendo assim. O outro eu não tinha percebido. Isso tem alguma característica que diferencia um do outro? Então, as gotas que a gente costuma falar que caem assim, da forma como tu falou, né? Tem mais gotas. É mais perceptível no vinho tinto, tá? Porque daí a gente percebe a cor, é mais fácil de ver essas gotas. Mas ela é própria de produtos com mais álcool. Então, mais gotas se formando é porque mais álcool tem. Então, volatiliza esse álcool e aí se forma essa gota. Então, quanto mais álcool, mais fácil dele volatilizar, mais gotas vai se formar ao redor da taça. É um Maravilhoso. indicativo. Eu achava que podia ser pelo corpo, mais encorpado. Não. Não, é o álcool que ajuda a essa formação. Tu segura a taça diferente. Sempre a taça deve ser segurada pela haste. Nunca na taça. Porque na taça a gente vai esquentar o produto. Tá. Então, sempre segurar pela Ok. haste. Quanto mais baixo, melhor, porque mais longe tu tá do produto, menos fácil de aquecer o produto. Maravilhoso. Bora provar Isso aí. com o bacalhau. Então, na boca a gente sentiu, né? Ele não é tão leve. Ele É. dá essa... Ele dá uma... E ele tem uma Dá uma persistência. pesada. Ele dá uma pesada, ele tem uma persistência. A gente ainda fica sentindo ele por um tempo. Misericórdia. Vamos ver se eu me babo de novo. Meu Deus. Bom de se babar? Bom de se babar, né? Bom de se babar muito. Eu vou fazer igual a Ana Maria Braga. Eu vou embaixo da mesa, gente. Caracoles. Que hoje, né, tu fala um bacalhau que mudou muito, né? A Sexta-feira Santa tu come mais peixes, que é o O invólucro, o símbolo, né? Todo mundo da espera a igreja Sexta-feira Santa para comer um peixinho E diferente. na Páscoa em si, querendo ou não, tu come um bacalhau. Tu já come na sexta, e o dia de Páscoa, ele já é celebrado com bacalhau, com peixes, ou mais coisas, né? Isso tudo vai fazer parte do cardápio Vai daqui do fazer Beatrice. do Beatrice nesse dia de Páscoa, aí. Desde a Sexta-feira Santa até o dia da Páscoa. Uma varda que eu já vou marcar, vou deixar reservado a minha mesinha. E aí comemos, agora a gente... Prova de novo. E aí, vamos lá. O bacalhau a gente segue sentindo. O molhinho, o sabor, né? Esse encaixe perfeito entre as natas, o azeite, o Nossa. tempero. Está na boca. E o espumante entre... Ele entra ali E continua, ele tá Fica combinando. tudo dá aquela maravilhoso. lavada misturada aí. Isso aí. Então, ele E vai... te dá vontade de comer mais, E tomar mais. Ele te convida, né? Te convido. Vamos de novo? Vamos de novo. E eu vou continuar indo Isso aí. aqui. E agora a gente vai trazer o nosso vinho. Agora tem. eu Temos a opção do vinho também. E Ah. aí a gente trouxe o Pinot. O Tinto. Pinot Fração Tinto. Tinto. Safra 2021. Esse tem uma passagem por barrica. Desmistificando a teoria de que vinho tinto não casa com serve para peixe. peixe. Exatamente. Porque o bacalhau tem essa gordurinha a mais, né? Tem essa estrutura a mais. E um Pinot, muitas vezes, casa melhor do que um branco nessa condição. Isso aí. Então a gente trouxe aí um Pinot para fazer essa brincadeira. Que aí Ele tá geladinho também. Então, na temperatura de 16 graus. o Pinot é um vinho leve. Por mais que ele tenha uma passagem por barrica, que também dá uma encorpadinha no vinho, né? Ele é um vinho leve. Então a gente não pode deixar ele numa temperatura muito alta, porque ele vai perder o frescor dele.
Então, a temperatura alta vai atrapalhar essa degustação. O Pinot ele tem que ser degustado a uma temperatura mais próxima de um vinho branco. Então, 16 graus ele fica muito bem. Aí também não mexi, ó, fiquei bem comportada. Exato, ó! Muito bem! Leve. Vê que a facilidade Exatamente. dela de todo dia provar, né? Ela mexe, vira a taça. Vira a ninguém- taça. Não sai faz nenhuma gota fora. Nada. Se sou eu, meio desastrada, já Lava o vizinho. É, bem normal. cada um sabe fazer as suas coisas, né? Isso Me bota aí. na cozinha. Isso aí, né? Vai ser meio desesperador. Tchim, tchim. Tchim. Saúde. Comendo. Saúde. Saúde. Então, ele traz essa nota da madeira no aroma. A gente tem aí também uma nota parecida com a nota daqui. Tem uma baunilha bem encaixada, mas ele traz uma fruta vermelha. Então, a fruta que a gente sentiu aqui, que era uma fruta mais para uma polpa branca, uma maçã, uma pera, ela não vai ser encontrada aqui. A gente vai ter mais umas frutas mais leves aí, puxando para um morango, um cassis, alguma coisa mais leve. Mas eu sinto ele forte. É a madeira. A madeira te dá essa intensidade, vamos essa dizer intensidade. assim. Exatamente. Isso. Eu não sei se porque talvez os outros eram tão leves, tão Uhum. que fazia flutuar. Esse aqui parece que ele te aterra, assim, que me deu uma Trouxe de volta. trouxe de volta. Exato, assim, imponente. Exatamente. Ele é um vinho. Ele tem corpo, ele tem estrutura. Mas ele casa bem porque o bacalhau pede um vinho mais encorpado. Maravilhoso, vamos provar Bora então. testar. Bora testar como que vai ficar o bacalhau com este tinto. Eu me perdi. Aí. Nossa, mas que maravilhoso. Esse bacalhau é... Os portugueses que me desculpem, mas bacalhau de Oada está, ó. Ó, Tá E louco. olha como o vinho tinto ele. Está giro. Tava me faltando a palavra está giro. Ele deu uma. Nossa, ficou. de novo, ele deu a sensação, a gente conseguiu sentir o bacalhau não sumiu, Não sumiu. o pinot tá ali, o vinho tá sentindo e ele também não se sobressai. Não. Então é um casamento bem... Bem interessante. Harmonioso. Exatamente. Bem maravilhoso. Sensacional. E para finalizar, Pra finalizar. Bora E pro para doce. finalizar, o que a gente vai. Vamos encerrar com chave de ouro? Ah, sim. Né? Vamos para a sobremesa. Não. Momento postre, adoro. Eu, como apaixonada por doce, vou ficar aqui na cola do Ada para saber como fazer esse flambado. Ada, o que tu está aprontando aqui nesse fogão? Olha, fazer um moranguinho flambado é uma coisa leve depois de um almoço, né? Todo de Delicioso. Páscoa, delicioso, com entrada. Então, uma coisinha mais leve, que é o moranguinho flambado com a grapa, né, da vinícola aqui. Ai, que que delícia! Que é uma delícia aqui, a pretinha, né? Que é uma grapa de uva que a gente faz, então ela dá o flambado todo aqui no morango, O né? truque é, o bota o morango, O morango na açúcar, frigideira quente, o açúcar, deixar aquecer bem, derreter bem esse açúcar aqui, solta o caldinho do morango, dá aquele sabor, né? E agora vamos colocar e a quanto que a pretinha. gente vai botar de grapa? Ah, eu gosto, né? Dá pra tomar, dá pra... A gente já vai A gente papapá. Então, né, vai colocando aqui a grapa, né? Então, vamos
Vê Aí aqui esse é o quê? se dá certo o flambado, né? Ai, Então, Jesus. então tu vai colocando ela aqui para flambar, né? Aí tu puxa ela. Isso aí. Socorro! Não me deixou mal, né? Ai, Deu arrasou! aquela flambadinha, queimadinha no álcool, então a criança pode comer, né? Então sem problema nenhum. E eu posso tentar fazer isso lá em casa? Pode tentar. Aquela quando vê o Fabiano desviar, e vem ele com o extintor. Mas o álcool é para dar aquela... Olha o creme que fica, Olha né? que delícia de... Fica um creme aqui, tá prontinha. Depois com sorvete a gente monta e será servido. Agora é aquele momento que a gente tanto espera. Momento beleza com a doutora Anica Nevesi. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Anica Nevesi, dermatologista, e hoje eu venho contar para vocês quais são os produtos básicos numa rotina de skincare para ser feita em casa. Então a gente começa geralmente indicando antioxidantes. O que são os antioxidantes? Vitamina C, produtos que diminuem o envelhecimento da nossa pele. Depois dele, sempre um protetor solar. E à noite não se esqueçam de apostar em alguns ácidos, né, desde que recomendados pelo dermatologista, e uma boa limpeza de pele para completar essa rotina básica. Não tem erro. E agora o momento mais doce do nosso encontro, um momento da sobremesa. E para você que ainda não nos segue, por favor, @tagarelandoshow no Instagram, TikTok e também no LinkedIn. E nós estamos no YouTube como Tagarelando Show. Já te inscreve no canal, ativa o sininho para saber de todas as notificações primeiro, né? Já compartilha, comenta, interage conosco, que a gente quer estar aqui por muito tempo. Esse é o Tagarelando Wine, a primeira temporada. Agora sim, Ada, o que nós vamos saborear com esse doce? Vamos saborear, né? Um lindo morango aqui, feito aqui, tendo o morango flambado com a grapa de uva da Casa Perini, né? Que é a pretinha. Então, Maravilhoso. com sorvete de creme, um merenguinho, né? Para dar mais um docinho. Mais na um vida, docinho. né? A Anne que nos mate depois. Ela que nos ajude. Isso aí. Mas assim, e para fechar, né, com uma chave de ouro, uma sobremesinha básica, simples, mas de fácil Deliciosa. execução, mas que complementa um domingo de Páscoa um pouquinho diferente na sua casa. Isso que eu acho fantástico dessas datas, porque a gente tem motivo para incrementar, para sair do tradicional churrascão de domingo e fazer algo um pouquinho mais elaborado, uma mesa decorada, aquela confraternização em família. E uma dúvida que eu tenho, Ada, é quando tem florzinha, a gente come ou não come? Come. O correto, tudo que vai no prato de enfeite, ele deve ser comestível. Então, tu não pode pôr uma coisa em que tu sempre tem alguma criança, tu tem alguém que possa não saber identificar, então tudo que for Eu sou essa tem que ser pessoa. comestível. Vai comer tudo. Eu sou essa pessoa, eu já comi uma florzinha que não era. E não é. E o que a gente harmoniza com o doce? Então a gente tem duas opções de novo. Vamos trazer o espumante, que é a nossa primeira opção. E aí vem aí o Moscatel Casa Perini Vintage, que é o liqueur. O Moscatel Liqueur, ele é um moscatel diferente de tudo que vocês já degustaram de moscatel. Então, o moscatel tradicional é o Moscatel Casa Perini, que vocês vão encontrar em todos os lugares à venda, né? E ele é um moscatel com um perfil mais, vamos dizer assim, mais fechadinho. Aqui a gente vai ter uma sensação maior, tem coisas a mais do que um moscatel É um moscatel mais tradicional. elegante. É, um moscatel mais elegante, mais encorpado. Então a gente vai... É difícil de falar, porque moscatel parece que é tudo moscatel, né? Eu percebi que ele tem uma cor um pouco mais coradinha que os outros dois que a gente degustou. Exatamente. Ele dá essa sensação... pela cor, ele dá a sensação já de um produto um pouco mais evoluído. As bolinhas também. Exatamente. Ó, a gente pega... Taça é um negócio complicado para espumante, tá? É bem difícil a gente se basear numa taça para saber como é que tá o desprendimento de gás do espumante. Olha a tua taça e a minha. Pois é, diferente. Olha a do Ada. Totalmente diferente, certo? O que tem? Qual é a grande dificuldade? A forma como a gente lava a taça vai fazer diferença
para o desprendimento do gás, para a forma como o gás vai se desprender. Qual foi melhor lavada, a minha ou a tua? A tua ficou com mais sabão, provavelmente. Resquício de Por sabão. isso que ela não... Ela não deixa desprender o gás. A minha, talvez, ficou mais pelinho da toalha, por exemplo. Para o gás se desprender, tem que ter um ponto aonde ele possa se desprender do líquido. Senão ele não vai se desprender. Então, Eu já tinha achado a minha bolinha chique. Então, tem muita gente que olha ainda para o desprendimento de gás na taça e diz, o teu espumante, esse espumante não tem desprendimento de gás. Mas é o mesmo que o meu. Olha como o meu tem a mesma desprendimento garrafa. de gás. Mesma garrafa, Exatamente mesmo o Então, às mesmo. vezes é a taça. É a É a taça. taça, tem que ter esse cuidado. O gás, a gente sente na boca. A forma como ele desprende lá na boca. Então, esse moscatel traz algumas características de um moscatel um pouco mais evoluído. Essa é a ideia dele. Então, ele tem uma fruta que não é aquela pera, a fruta de polpa branca ou de polpa amarela, um pêssego, ou muitas vezes batata doce, que é muito comum encontrar. A cidreira é muito comum encontrar no moscatel tradicional. Esse é um moscatel que te dá outras opções. Ele abriu aí um mamão. Eu sinto um mamão. Eu sinto algumas ervas de quintal. Então, a gente tem aí uma possibilidade de uma Deixa sálvia. ela... Gente, eu não achei uma mão. Pra ver. Eu não consegui sentir uma mão. amiga. Percepção é percepção. É isso aí. Então, eu percebo. Mas nem todo mundo vai perceber. E tá tudo bem. Sim. Percepção é muito pessoal. A gente não pode querer que todo mundo perceba igual. Não vai acontecer. Isso não tem problema. Não tem problema E nenhum. vai existir sempre aquele vai existir. gostei e não gostei. Não gostei. E tá tudo bem. Porque tem muito a ver E às com a vezes pessoa. essas pessoas são as mais sinceras numa degustação, porque elas dizem, eu gostei. não gostei. Eu gostei e não Isso gostei. aí. Então agora, bora provar pra gente ver como harmoniza o moscatel com o morango flambado. E o quentinho com o gelado, então... Ai, é maravilhoso. Eu vou ter que comer só mais uma porque eu não senti Não muito deu, bem. É. Isso. E a crocância. Até eu. Eu também vou ter que provar mais um pouquinho. Mas A mas crocância do mais um. merenguinho. a crocância que o merengue traz dá uma sensação muito diferente, né? Agrada demais. Eu amo doce. E agora, O espumante, então, pra gente ver se encaixou. Ele muda. ele muda. O próprio espumante mudou. Mudou. Exatamente. A A acidez do sensação. morango deu um... Nossa! Tirou... E o morango ser cozido, né? Porque Sim. dá essa geleificação aí do Isso aí. morango, junto com o moscatel, que ele é um pouquinho mais encorpado, vamos dizer assim, casa melhor. Nossa, casou super Ficou bem. perfeito. Tem Eu uma- tava preocupada, sabe? Porque eu tenho na minha cabecinha que quando é doce, a gente harmoniza com algo brute. Pra quebrar o doce, Sensação do doce. A sensação do doce. E eu não senti mais o doce da moscatel. Porque ele casou tão bem que, na verdade, o que se sobressaiu no moscatel foi a sensação da acidez e do Do frescor. É. Ele puxou para a acidez e daí quebrou o doce do moscatel, que tu tomando sozinho às vezes dá a sensação de que é doce demais. Então, olha como a harmonização ajuda também a beber mais. Tá bebendo. Maravilhoso. E Lógico, comer mais. porque- né? e a comer junto. mais. É. Aí, E olha o que nós gastronomia, temos hein, aqui. João? E aqui a gente tem, então, um licoroso, que justamente é vamos pensar assim, num produto para sobremesa. A gente tá pensando aí É um vinho sobre... um vinho de sobremesa. E aí a gente tem um vinho aí com 17% de álcool. Então, a gente pode dizer que é um vinho fortificado, vamos Ainda dizer bem que eu assim. tô com Não uma é coisa. fortificado, mas é um vinho que tem um álcool um pouquinho mais alto. Ele tem o... Tem uma rede aqui A gente encontra. pra gente ficar. Sim. A gente acha. Então, ele tem... Esse é um produto envelhecido, de fato. Ele é envelhecido, tem passagem por barrica. Também não sacode, não chacode. Sempre na mesma ideia. Sempre. Primeira coisa, bota no nariz. Depois sacode. Sacode não, agita. Agita. E aí vai de novo. Então ele vai Ai, mas- dar outra percepção de Nossa. novo. É um produto que é Perfumadíssimo. e é pro golinho final, né?
Ele é pra tomar um pouquinho, não é aquele produto Pra ficar bebendo. pra ficar bebendo. Não é o vinho que vai ser o teu companheiro do jantar. Mas ele é o vinho que vai harmonizar e vai dar o fechamento. Ele vai ajudar, inclusive, a... delícia. E tu fecha uma garrafa com ele. Como assim? Tu vai com uma garrafa com dele tomando. Assim, Vai levinho, tomando. vai Ah, tomando. sim. Dá pra tomar. Como- Mas ele vai É, ajudar também Vai, na vai. digestão. São produtos que ajudam a gente a... eu gosto terminar desses, bem uma alimentação, desses né? digestivos. Isso aí. Vamos ver. E numa conversa, a gente tá aqui no Beatrice ou lá no quê? No quê também. Já fica e vai ficando e vai E vai bebericando. bebendo, vamos ver junto agora. Maravilhoso. Vamos lá, vamos provar com a sobremesa para ver se ele realmente vai harmonizar. Eu queria deixar para a equipe, mas não vou deixar, não. Vocês que lutem. E aí, de novo, ele tem bastante açúcar também residual. E ele se Mas some. eles tem uma acidez que a gente percebe marcada na boca. E com a sobremesa marca um pouquinho mais ainda essa acidez. Chuzona, que loucura. É agradabilíssimo, né? Casa bem. Ele é bem docinho. Ele é bem doce. Mas quando tu mistura com o doce e o morango, ele se completa, tu não sente mais ele doce. É a mágica da harmonização. É a mágica da harmonização. Que maravilha! Que programa delicioso, gente! É assim que eu quero toda semana você conectado conosco para aprender um pouquinho mais sobre o mundo dos vinhos, sobre como harmonizar e sobre como nós, mulheres, estamos sim envolvidas e cada vez mais apaixonadas pelo universo wine. Isso aí. Muito obrigada, Ada, muito obrigada, Francesca, Imagina. pela permissão, por vocês aceitarem esse convite e por nos trazerem tanto conteúdo, tanta informação e um programa assim tão maravilhoso. Uma A boa gente que Páscoa agradece, a todos né? e agradecemos. Agora a gente brinda Vamos com com qual? qual? Com qual? Ai, ai, ai. Pros dois, Os todo dois. mundo dois. Ei! Lembrando que beba com moderação Isso. E não dirige. e não dirija.